Bom dia, são 7 horas. Eu sou Maria Rafati, este é o programa Light News aqui na Transamérica Light. Põe o microfone, o fone, 95.1. Com vocês de segunda a sexta-feira. E sempre das 7 às 9 da manhã, já há 14 anos ininterruptos no ar. Aqui é o teu morning show de cultura, entretenimento e jornalismo, que como sempre começa com a previsão do tempo. Vai fazer bastante calor aqui em Curitiba, chegaremos a 30 graus hoje, 13 graus foi a mínima registrada nessa madrugada, muito próxima do que temos agora, apenas 15 graus, mas chegaremos aos 30. Neste início de semana, teremos mudança no tempo em parte do Paraná devido à aproximação da tal da frente fria prometida desde a semana passada. Principalmente entre o oeste e o sudoeste, há uma expectativa de retorno de chuvas de forma localizada. Durante o dia também há previsão de chuvas esparsas em parte do noroeste, centro-sul e Campos Gerais, mas a chuva não chega ainda a Curitiba. Nebulosidade variável apenas acontecerá ao longo da semana em Curitiba, mas não há ainda previsão de chuva. Chove apenas em Foz do Iguaçu, segundo o CIMEPAR, onde as temperaturas alcançam 28 graus. 33 graus vai ser a máxima prevista no estado para Londrina e para Maringá também. E começamos mais uma semana temática aqui no programa Light News, que já completa os seus 14 anos, encaminhando já para os 15 anos ininterruptos no ar. Hoje nós comemoramos também, é claro, o final do nosso feriado. Comemoramos o dia em que nós retornamos aqui sem estresse, só strass, né? E esperemos que isso dure bastante tempo, tá? Essa semana temática é a semana temática do proibido, fofoletes. E a arte não é proibida, segundo quem? Segundo o próprio artista. Vamos lá, bom dia a vocês dois. Eles não estão prestando atenção em mim, eles fazem de conta que não estão aqui, mas eu estou aqui e eles estarão também. Luiz Andrioli está conosco, ele também é escritor, é jornalista, ator. Por isso que eu sempre achei que você era fingido. Diretor do canal Prosa Nova. Luiz Andrioli, bom dia, bem-vindo aqui ao programa. Oi, bom dia, Maria Rafa, um prazer estar contigo. O ator é um fingidor, né? Mas finge de verdade, né? Se apropriando do Fernando Pessoa, que falou isso dos poetas. Finge de verdade, ou seja, finge assim sentindo. Finge sentido, tipo criança quando faz aquela manha sincera, né? É de verdade, tem lágrima, tem tudo. Tem alguma coisa dentro, né? Vamos pôr o microfone ali perto do Hélio, faz favor, gente. Tá muito desorganizado esse negócio, Renata, pelo amor de Deus, tá? Hélio Leite aqui conosco, ele é artesão, escritor, performer e artista plástico. A arte não é proibida, nosso tema com ele. Hélio Leites, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia a todos, bom dia ao Pilarzinho, bom dia à minha mãe, né? E bom dia também ao Francisco. Ó, Francisco, tá escutando nós? Não tá, né? Ele tá fazendo aniversário hoje. Quantos anos ele tá fazendo? 4 aninhos. 4 aninhos, o filho do Luiz Andrioli. O nosso bate-papo é sobre um livro que agora é lançado sobre, e eu creio que é sobre ele e por ele, né? Sobre o Hélio Leites, esse querido artesão que faz miniaturas. Vocês já devem ter visto ele nas ruas vendendo o seu material ali no Largo da Ordem. Miniaturas mesmo, coisas minúsculas, né? Pequenas esculturas. Já entrevistei o Hélio aqui e a gente vai continuar falando com ele daqui a pouco. Então, pelo 999777744, eu convoco a participação do ouvinte aqui no programa Light News. Tem sorteio, né? Vou começar com o livro deles, né? O livro de crônicas do nosso entrevistado Hélio Leites, Tarja Branca, o libreto que faltava. O livro será lançado no dia 18 de setembro, às 18 horas, na Semana Literária do Sesc, aqui em Curitiba, na Praça Santos Andrade. Então, que é o livro do Hélio Leites, tá? Com S, Leites, são muitos Leites. Tá valendo também o sorteio de par de ingressos para o Cinemark, válidos para qualquer dia da semana e em qualquer sessão. O apoio da Semana Temática é da Porto a Porto. No mês de setembro passado, comemorou-se, no 10 de setembro passado, perdão, comemorou-se o Dia do Vinho do Porto. Ele surgiu no século XVII, quando o vinho importado de Portugal pelos ingleses fazia viagens tão longas que precisava ser fortificado com a adição de álcool vinílico, álcool vínico, pelo amor de Deus, para ser apreciado. No começo era seco, mas com o passar do tempo optou-se por preservar o açúcar residual da fruta para a obtenção de uma bebida doce. Vinho do Porto é uma cortesia da Porto a Porto, na próxima sexta-feira para vocês. Essa é a semana temática que começa de novo aqui no programa Light News. Bom, eu vou começar com o editor. Luiz Andrioli, querido, por que um livro
né, de Hélio Leites. Foi você que procurou o Hélio, foi o Hélio que te procurou, porque o Hélio a gente conhece, eu também já comprei obras dele e eu acho um cara sensacional. Mas por que um livro de um cara que faz performances tão no material que dá a sensação de que a letra é pouco para ele? Essa pergunta é bonita, gostei. Olha, eu conheço o Hélio há mais tempo do que ele me conhece, né? Eu conheço o Hélio desde a década de 90, mais ou menos, quando eu ainda fazia teatro e comecei a estudar circo, e acompanhei algumas performances do Hélio. E uma vez lá no Memorial da Cidade ele me deu um botão, esse botão de adesivo, né? Pra quem está ouvindo a gente, o Hélio tem um trabalho com coisas miniatura, com pequeno, com a estética do mínimo, né, como eu chamo. Estética do mínimo, exatamente. E é uma coisa muito bacana. Ele me deu esse botão que eu deixei na minha carteira e ficou ali por muitos anos. E muitos anos depois, ainda depois disso, uns 10 ou 15 anos depois, eu escrevi uma crônica sobre ele, né, porque eu trabalhava na televisão. E ficou essa coisa na minha cabeça, pô, esse cara tem algo além das artes plásticas. E não só eu penso isso, muita gente pensa, né? É, porque muitas das obras dele também vêm com poemas e vêm com uma história contada por ele junto, né? Os moderninhos chamam de storytelling, né? Ele já fazia isso aí há mais tempo. E tive acesso a alguns textos do Hélio via e-mail, que ele começou a me mandar, e entendi que era o momento de colocar esse artista plástico como um autor, né, a ser lançado. E, em paralelo a isso, eu criei a minha editora, a Prosa Nova, né, para dar conta dos meus livros também. Falei, tá aí, vou começar por uma coisa bem franciscana, não à toa o nome do meu livro, o nome do meu filho, né, Francisco. Vamos começar pela estética do mínimo, com um autor nosso, curitibano, que trabalha com essa estética aí do pequeno, do singular, do singelo, né, e em cima disso nasceu o livro do Hélio. Maravilha. Hélio, olha o que a Suzana diz pra nós, tá? Suzana de Melo Yuste, um grande beijo pra você, querida. A minha mãe tem o primeiro livro dele. Compramos na Barraca do Largo um show de reflexões filosóficas. Me conta, você já tinha escrito algum livro? Olha, em 1990, um prefeito, que eu não posso falar o nome, que está... Deve falar. Mas a gente está sobre segredo de justiça, sabe? Quem, tá decidido. Quem é o prefeito? Não posso falar. O amor é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Hora da virada de página aqui do nosso programa. Hora da entrevista com o professor Clóvis Gruner, doutor em História, professor da Universidade Federal do Paraná, nosso contemporanista, podemos chamar assim? Só um pouquinho que engatou o fio na cadeira. Ai, coitado, ele tá aqui. Ô, Renata, dá uma força aqui pra ele, ele tá quase morrendo aqui. Enquanto isso, eu vou ler os sorteios pra vocês, tá, Fofoletes? É o Clóvis Gruner, praticamente estrangulado pelo fone e pelo microfone, tá aqui conosco. O nosso tema com ele é o proibidão de sempre, a censura. Esse é o nosso tema com ele, sobre história contemporânea. E você pode participar dos nossos sorteios aqui no programa Light News. Tem par de ingressos para o Cinemark, válidos para todos os dias da semana e em qualquer sessão. E também temos o livro do nosso entrevistado Hélio Leites, Tarja Branca, o libreto que faltava, que será lançado no 18 de setembro, na próxima segunda-feira, às 18 horas, na Semana Literária do Sesc, em Curitiba, na Praça Santos Andrade. Lembrando que a Semana Temática tem o apoio da Porto a Porto. No 10 de setembro passado, comemorou-se o Dia do Vinho do Porto. 10 de setembro foi ontem, né, gente? Surgiu no século XVII, quando o vinho importado de Portugal pelos ingleses fazia viagens tão longas que precisava ser fortificado com adição de álcool vinílico. Dizem, né, que a história do vinho do Porto é essa, né? Os portugueses, os ingleses reclamavam tanto que o vinho chegava azedo, que os portugueses começaram a adicionar álcool para não chegar azedo, né? Exatamente, na viagem de navio, você imagina, né? Que tempos eram aqueles, não é verdade? E agora virou uma super iguaria. Na sexta-feira, vamos ter o sorteio de um Porto Messias Tawny, 750 ml de um Porto Messias Rubi de 750 ml para você. Lembrando que o vinho do Porto é um excelente vinho de sobremesa, né, Fofoletes? Bom, pelo 999777744 você participa aqui do programa Light News. E agora, nessa virada de página, começamos o tema com o professor Clóvis Gruner. Eu agora há pouco entrevistava o Hélio Leites e perguntei a ele sobre a questão do politicamente correto.
Ele disse que na época do Jaime Lerner ainda, ele foi convocado pela Fundação Cultural a escrever um livro, mas o livro dele continha algumas impropriedades, aspas, né? Que seriam do politicamente incorreto, né? Ele citou algumas delas, tipo bater em criança, algumas coisas de conteúdo sexista, né? Com relação à periquita da mulher e coisas desse estilo, né? Bom, e na época ele sofreu uma pseudo-censura, digo pseudo porque ele foi admoestado, mas ele não aceitou e acabaram publicando do mesmo jeito. O que é censura, afinal de contas? A censura é algo que não agrada a alguém em determinada época? Será que é isso exatamente? Ou a política sempre está vinculada à censura? Então, a gente tem da censura uma concepção que é a mais imediata, né? Que é a censura que os estados exercem sobre obras de arte, o pensamento, sobre a imprensa, seja essa censura mais aberta, né, mais explícita, né, em regimes autoritários, empastelando jornais, fechando exposições, proibindo que livros circulem, etc. Seja essa censura um pouco mais implícita, um pouco mais sutil, né? Eu deixo de investir no seu jornal, eu deixo de publicar anúncios no seu jornal, e a censura vira uma coisa meio econômica, ela não é aberta, mas o veículo acaba pensando melhor, né, no que dizem, como diz, para não perder o patrocínio, que às vezes é fundamental para que um jornal circule, por exemplo, né? Agora, há outras formas de censura, além dessas, com as quais a gente está mais, lamentavelmente, acostumado, né? Aqui no Brasil a gente viveu a censura há até muito pouco tempo atrás, né, por conta da ditadura, essa censura mais aberta, né, e ainda convivemos com uma censura essa mais sutil, né, dos patrocínios que são retirados, anúncios, negociações, o famoso sabe com quem está falando. São formas de censura que são mais sutis e mais implícitas, né, nem tão abertas. Mas há um outro modo de censura, esse talvez que nos escape, que é essa censura mais, vou colocar muitas aspas, né, mais bem intencionada, né? Essa censura que, em nome de uma certa moral, de um certo valor, né, de um certo bom gosto, impõe, né, e ao impor, né, aquilo que deve ou não deve ser visto, aquilo que deve ou não deve ser falado, né, acaba muitas vezes cerceando modos de pensamento, de exposição de ideias e tal, que escapam, que incomodam, né? O incômodo acaba sendo a motivação para que esse tipo de censura acabe se exercendo. E é uma censura que não tem a ver com o Estado, né? É uma censura que tem a ver com uma valoração moral que a gente define como certo, como justo, como de bom gosto, etc. Bom, perfeito. Obrigada por estar conosco, Clóvis. E agora vamos às últimas notícias do dia. Joesley Batista, um dos donos do Grupo JF e executivo da empresa Ricardo Saúde, deverão ser levados de São Paulo para Brasília nesta segunda-feira a qualquer momento. Estão presos desde o início da tarde de domingo na sede da Polícia Federal em São Paulo, onde passaram a noite e farão o exame de corpo de delito lá em Brasília. Dizem que para não serem submetidos a constrangimento, e nós fomos submetidos ao quê, produção? Só para eu entender, se eles vão ser submetidos a constrangimento porque tem gente apedrejando o carro da PF, tem pessoas ao redor, tem policiais esperando, tem jornalistas esperando. Desculpe, produção, ao que nós fomos submetidos com o áudio daqueles? Não, e eu complemento, né, assim, ao que nós fomos submetidos, a que tipo de constrangimento. E eu fico pensando assim, a justiça brasileira e a polícia brasileira não pensam em constrangimento quando é para expor um casão, né, de periferia que foi flagrado com um baseado. Né? Desculpe o trocadilho com o filme, né, mas no Brasil a justiça de fato não é para todos. E mesmo quando é aplicada com todos, ela é aplicada de um modo bastante diferente. E uma outra questão que eu acho bastante importante, que veio somente depois de uma entrevista que eu fiz com um dos nossos entrevistados, ficou mais de uma hora conversando aqui comigo, infelizmente não posso dizer quem é, mas conversou sobre essa questão dos grandes frigoríficos matando os pequenos, né? Há toda uma política de matar o pequeno produtor, né, para você ter grandes marcas no mercado, as quais nós compramos, né, as quais nós continuamos a enriquecer, e tudo isso tem essa origem
Não vou falar mais nada. Obrigada a todos vocês, são 9h02, eu tenho que passar já para a rede Transamérica Light, para a melhor programação mundial de música aqui na Transamérica Light. Obrigada a todos vocês e até amanhã.